Olá para todos, estou passando para compartilhar mais uma vez um pouco da situação da vivência autista, né? No caso de ter uma criança especial na nossa vida, na minha vida no caso. Nicolas, ele é um menino muito inteligente, porém a gente encontra muitas dificuldades, como todo mundo na vida, né? A gente tem uma dificuldade, eu sei que as coisas não são fáceis para ninguém, mas uns mais que os outros. No caso das crianças que têm deficiência, seja ela de que tipo for, é muito mais complicado, porque a gente que é pai, que é mãe, né, a gente tem que se desdobrar, a gente tem que cuidar dos outros, se houver outros filhos, a gente tem que cuidar da casa, do marido, do trabalho, e a gente termina abrindo um pouco da nossa vida para viver a vida da criança, no caso da criança especial, né? Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei, como eu já falei em um vídeo anterior, sempre trabalhei, mas de repente você querendo ou não querendo, aquilo ali te causa um choque. A rotina, você vai vendo como é, né? Você tem que viver, você tem que entender o que a criança quer, o que é a necessidade dela. No caso dele, ele não é uma criança fluente. Há muito tempo eu busco a questão de um fonoaudiólogo. Eu já me inscrevi em algumas instituições. Venha daqui a tantos meses, no segundo semestre e tal. E aí você toma ele esperar. Ou então você vai recorrer a outros meios, né? E é tudo a mesma coisa. Então, o que a gente faz? Não, a gente tem que procurar uma maneira de chamar a atenção de quem realmente pode fazer alguma coisa, que são as pessoas que a gente elege, bota lá no alto, no governo, para fazer pela gente, né? Para que isso melhore. Porque, pessoal de casa, eu digo para vocês, não é fácil. Não é fácil. O mundo já era difícil, imagine os dias atuais, né, que a gente vê aí. Só a misericórdia de Deus. As pessoas não vivem para ajudar o próximo, não olham para o próximo, é cada um por si, Deus por todos. A gente fica assim, eu sinceramente, com o que eu vivo hoje com o Nicolas, eu fico imaginando, meu Deus do céu, ou eu procuro fazer alguma coisa para tentar melhorar a nossa vida, a vida dele, a minha vida, ou como é que vai ser? Melhorar a título de você ter acesso aos médicos, às pessoas que realmente podem fazer alguma coisa pelos direitos que as pessoas têm. Eu, no meu caso, eu estou inscrita no Minha Casa Minha Vida, já tem desde 2016, eu acho, assim que um pouco depois de ter surgido isso, eu não sei se já tem bem mais tempo do que isso. E aí, em 2018, fui contemplada, colocaram meu nome no Diário Oficial, e depois jogaram no cadastro reserva, simples assim, porque colocam, né, que não teve contato com a pessoa e tal, mas a gente coloca todos os telefones, deixa telefone de recado, já para não ter essas coisas, né? E aí, o que acontece? Vai lá para trás de novo, você sabe lá Deus quando que você vai ter uma nova oportunidade, né? Às vezes, eu tenho onde morar, eu tenho uma pessoa, eu tenho um companheiro, né? Mas é sempre bom a gente pensar como é que vai ser o futuro do meu filho se eu faltar. O pai dele, ele é meu filho de um outro relacionamento. Então, se eu faltar, como é que vai ser? Ele vai ficar com quem? Com o padrasto? Não vai. Ele vai ficar com quem? Como? Onde? Então, são perguntas que a gente se faz, que se a gente não pensar, eu tenho que chamar a atenção de algum órgão responsável, de alguma forma, para que eu busque uma melhoria para a vida do meu filho. Entre outras coisas que deixa a gente muito angustiada. Ser mãe de uma criança ou pai de uma criança autista não é fácil, ou de qualquer outra deficiência, porque as pessoas não estão acostumadas com o diferente. Por mais que todo mundo diga, eu aceito a diferença, é diferente isso, é diferente aquilo, não aceita. Lá dentro, no interior da pessoa, a pessoa não aceita. Olha com aquela cara assim, entendeu? Eu mesmo, toda vez que eu saio com o Nicolas, eu já saio psicologicamente, eu busco me preparar, tentar ir calma, porque é difícil. Assim, quando a gente vai no transporte, no ônibus, por exemplo, eles são diferentes. Quando eles estão dentro de casa, ele quer estar na rua, muitos dele. Outros não gostam de sair. No caso de Nicolas, ele gosta de sair. Só que quando sai, ele chega na rua, às vezes ele quer tocar numa pessoa, às vezes olha assim com a cara esquisita. Outras vezes o ônibus está cheio, aí começa a chorar. Agora tem metrô, né, aqui em Salvador. Mas antes não tinha. Aí antes, ele, quando estava no ônibus, o ônibus cheio, a pessoa queria tocar nele, ou ele tocava na pessoa, o pessoal olhava assim.
com aquela cara tipo de nojo, ou sei lá, achando estranho uma criança tá tocando, entendeu? Entre com outras coisas. Por exemplo, ele, quando ele tá num local muito abafado, na mesma hora que ele tá bem, ele começa a ficar querer descer, aí começa a chorar, aí todo mundo olha pra sua cara assim, entendeu? Muitas das vezes ele começa a bater em você, bater em mim no caso, porque quer descer, aí a pessoa que tá ali fica olhando como não sabe o que se passa, a pessoa fica querendo entender, buscar saber o que é aquilo ali. A pessoa não vive a vida dela, a pessoa fica logo antenada. O que é aquilo ali? Aquela mãe ali tá deixando um menino mimado bater nela, fazer e acontecer. E não é verdade, né? Existe grau de autismo e são graus muito sérios. No caso de Nicolas é considerado um grau leve, porém é um leve que tem horas que ele tá bom, tem horas que ele tá estressado, tem horas que ele bate nas irmãs, dá tapinha, ou até tapão mesmo, aqueles tapão de estalar. Ele tem medicação controlada, o Respiridon. Quando ele não toma essa medicação, ele fica de um dia para o outro sem dormir. Aí eu já tenho que me preparar para ficar a noite toda acordada, sabendo que no outro dia eu vou ter que dar conta da casa, dos filhos, de marido, de cuidar de tudo, entendeu? E trabalhar, né? Porque a gente, mesmo em casa, eu sempre trabalhei na área com os bancos de consignação. Aí mesmo sem vínculo, você tem aquela questão de você ter uma meta, você tem que dar atenção. Então é muito complicado, é bastante complicado. Tem dias